Olá, seguidores, é um prazer estar aqui novamente, agradecer quem está seguindo nosso canal. Hoje é um assunto muito bacana, pessoal. Pós-operatório de cirurgia ortognática. Cirurgia ortognática, correção da face, da mordida, com benefícios na musculatura, na articulação, na estética facial, no bem-estar. E muitas pessoas me perguntam, doutor, eu sei que é bacana, já conheço alguém que fez, mas tenho medo do pós-operatório. Eu vou ficar muito tempo sem comer, eu não fico sem comer carne, eu vou ficar muito inchado, eu não posso demorar a voltar a trabalhar, eu vou ficar torto. Eu conheço uma pessoa que já ficou com sensibilidade. Vamos esclarecer um pouquinho sobre isso? Pessoal, hoje eu estou aqui com o Dr. Francisco, que vai esclarecer várias dúvidas do seu dia a dia assim que você acaba de fazer a cirurgia ortognática. Dr. Francisco, como é o edema nos primeiros dias, aquele inchaço que o paciente fica tão preocupado? Esse inchaço é uma das principais dúvidas, é uma das principais perguntas que nós recebemos dos nossos pacientes. O que é esse inchaço? Bom, quando a gente faz uma cirurgia, aquilo é uma pequena agressão ao nosso corpo, óbvio, que tem o objetivo de trazer uma correção, mas aquilo gera um pequeno processo inflamatório. Então o que acontece? Vários líquidos ficam liberados, aqui ficam soltos nessa região do nosso rosto, o que é um processo natural. Óbvio, com a ajuda da fisioterapia, vai se resolver, a gente vai drenar aquele edema, faz parte do processo e não existe risco da pessoa ficar com o rosto inchado daquele jeito. Que esse é o maior medo que os nossos pacientes têm. Verdade. E sabe o que é bacana? Que hoje em dia a gente já tem recursos antes da cirurgia, né, que a gente toma certos cuidados para inchar menos. Durante a cirurgia, por exemplo, a nossa equipe, né, conta com motores modernos, a partir de ultrassom piezoelétrico, a gente faz de uma forma mais segura, com menos edema. A equipe de anestesia ajuda todo esse processo. E depois poder contar com um fisioterapeuta especializado, pessoal, também é muito importante. Tudo isso que a doutora Thais falou é excelente. Trabalhar com uma equipe de ponta, trabalhar com equipamentos de ponta, ajuda muito o trabalho do fisioterapeuta. Por quê? Quanto menos tempo o nosso paciente ficar com o rosto inchado, mais rápido ele volta para a vida cotidiana dele, mais rápido ele volta a comer tudo aquilo que ele quer, mais rápido ele volta a dormir de maneira mais confortável e tudo se normaliza de uma forma mais tranquila. Então é importante tudo isso que a doutora Thais falou e a abordagem precoce. O que é a abordagem precoce? Assim que a doutora Thais libera o paciente para mim, eu já consigo começar o processo de drenagem junto com alguns outros profissionais que me ajudam nesse processo e a gente elimina esse edema rapidinho, com poucos dias e até poucas semanas. Então a gente tem a preocupação de fazer uma cirurgia delicada, com todo o cuidado. E cerca de 3 a 5 dias eu já aconselho o paciente a começar com o fisioterapeuta. Porque a gente viu que esse inchaço que o Dr. Francisco está falando, o que ele faz? Ele traz um transtorno, uma limitação de abertura de boca. Então vai te impedir de mastigar certos alimentos, vai te deixar um pouco preocupado. Então você começando com um especialista, logo nos primeiros dias, os exercícios, vai te ajudar muito. Fala um pouquinho pra gente, doutor Francisco, de quais os primeiros exercícios que você trabalha nos pacientes. Nos primeiros dias, após esses 5 dias que a doutora Thais citou, nós ainda temos um bocado de edema e a musculatura sofre os efeitos desse edema. Por quê? O edema é um conjunto de líquidos ácidos. Esses líquidos ácidos, eles fazem com que o músculo fique menos ativo e até diminua de tamanho. O que acontece? Como nós não temos uma grande abertura da boca nos primeiros dias da cirurgia, a gente estimula esses músculos com pequenos movimentos, com um pouco de eletroterapia. Para quê? Para que esse músculo recupere o tônus dele, tire aquele efeito de bochechinha caída que muitos pacientes têm medo de permanecer e facilite que ele volte a mastigar, a quebrar os alimentos e comer de uma forma mais tranquila. Então, pessoal, se o edema ele é reduzido de uma forma mais rápida,
a motricidade, que é o quê? O movimento, né, da mandíbula, o movimento bucal vai voltando ao normal. Então, a pessoa, logo nos primeiros dias, já vai notando melhora, já vai voltando a se alimentar melhor. Outra preocupação que a gente tem notado, doutor Francisco, na nossa clínica, é, às vezes, a sensibilidade. A gente toma todos os cuidados, pessoal, no transcirúrgico. Então, assim, a gente nunca teve um caso no nosso serviço de paralisia ou parestesia permanente, que é o quê? A dormência definitiva da face. Só que é muito comum nos primeiros dias, por mais que o nervo não seja abalado, pelo próprio edema, você ter toda uma região alterada na face. Fala um pouquinho pra gente dessa dormência. Essa também é uma das principais queixas dos nossos pacientes. Aquele medo da sensibilidade não voltar, eles geralmente ficam com muita ausência de sensibilidade na região próxima à boca, um pouquinho perto da bochecha. Como a doutora Thais falou muito bem, isso é um efeito ocasionado pelo edema, não há dano no nervo, e essa paralisia ela é transitória. Com a ajuda da fisioterapia, a gente consegue acelerar a volta dessa sensibilidade. Então o paciente ele, às vezes tem alguma queixa tipo, eu sinto que estou babando, eu sinto que não sinto meus dentes. Tudo isso com a fisioterapia bem feita e feita na hora correta, rápido, sem demorar muito, mas no tempo certo, a gente ajuda muito a que esse efeito de perda de sensibilidade se reduza. E aí o paciente se sente seguro, ele percebe que nada de ruim aconteceu na cirurgia dele, e o processo continua de forma super tranquila. Uma curiosidade, né, que muitas pessoas têm, às vezes um lado do rosto volta primeiro a dormência, um lado tem certas dores. Explica um pouquinho por que acontece isso. Então, isso vai depender da cirurgia, do tipo de cirurgia que foi feito, vai depender da concentração, onde tem mais edema, onde tem menos edema, vai depender da forma que a musculatura vai se comportar. Por quê, doutora? Porque a musculatura pode ficar um pouquinho mais rígida de um lado, um pouquinho menos rígida do outro, e isso gera uma pequena compressão do nervo, e aí aquela sensação de parestesia, de paralisação, perdurar por um pouquinho mais, mas é um processo completamente reversível, tá? Isso aí é comum, faz parte do processo e não tem sequela. E é importante explicar também, né, que ser humano não é matemática. Exato. Às vezes a pessoa tem um queixo desviado para um lado, a alteração do crescimento é diferente, tanto da musculatura quanto da parte óssea, de um lado para o outro. O importante, né, é estar com uma equipe multidisciplinar, conduzir bem esse passo a passo, que a gente vai ter toda, né, a oportunidade aí de seguir esse pós-operatório de uma forma segura, que ele volte logo às suas atividades. A gente tem notado aqui na nossa clínica, né, que muitas cirurgias após 15 dias as pessoas já estão voltando ao seu trabalho, a se alimentar melhor. Algumas cirurgias maiores, cerca de 4 semanas. É importante o uso do elástico para poder guiar essa memória muscular e estabilizar o encaixe dos dentes. Uma outra cirurgia que a gente trabalha muito aqui no nosso serviço, além das cirurgias ortognáticas, né, que é a correção dos maxilares, que a gente acabou de comentar, são as cirurgias articulares. A gente tem um vídeo, né, sobre dores na face, que a gente pôde pontuar que a gente tem aqui na face a ATM, que é a articulação responsável por abertura, fechamento, deglutição. E essa ATM é como se fosse um mini joelho. Ela tem ligamentos, meniscos, discos. Muitas vezes os tratamentos são clínicos de uma forma excelente. Inclusive, a gente vai ter a oportunidade depois de vir falar só de tratamento clínico. Mas falando um pouquinho de pós-operatório, tem pacientes que têm paralisia facial temporária, ou tem edema, tem limitação de abertura. Fala um pouquinho da conduta da fisioterapia nas articulações. Ótimo, excelente pergunta, doutora Thais. Quando é feito um procedimento cirúrgico, o nosso corpo tende a gerar proteção. O que é proteção para o nosso corpo? É prender, travar, segurar uma articulação. Para que na imagem do nosso cérebro, para que aquela articulação não se mexa mais do que deve e não traga mais lesão. Uma proteção, né? É uma proteção. O que acontece? A mobilização precoce é fundamental nesses casos. Por quê? É como se eu dissesse, através de pequenos movimentos na sua ATM, eu dissesse para o teu cérebro que, olha, tá tudo normal, não precisa ficar tão preso assim não, relaxa. E isso, com o passar das sessões, vai sendo interpretado e compreendido pelo nosso sistema nervoso. E facilmente a pessoa volta a comer, mastigar, falar, de uma forma super natural. Então,
É muito medo, né, doutora? Tem muito medo, né? Muito medo. É verdade, então é importante tirar esse medo, passar confiança, fazer o trabalho adequado, se preocupar com cada região, né, entender de anatomia. Por isso, pessoal, o Dr. Francisco ele está sempre se atualizando em congressos, em cursos, está sempre com a gente aqui. Uma coisa importante também, pessoal, é o fisioterapeuta estar sempre junto ao cirurgião, porque a gente conversa como foi a cirurgia, qual o tipo de cirurgia que foi realizado, qual é o diagnóstico daquele paciente. Isso faz toda a diferença. Resultado, credibilidade, depende muito de sintonia da equipe, né? Depende muito, doutora. Eu já tive a oportunidade de assistir cirurgia com a doutora Thaís. Foi fantástico, uma experiência maravilhosa que eu tive e me permitiu aumentar a minha visão sobre a recuperação do paciente. Então, a gente estuda muito anatomia, mas ver na prática faz toda a diferença. E a equipe integrada sempre vai fazer mais diferença ainda em prol da saúde dos nossos pacientes, né, doutora? É verdade, faz toda a diferença no resultado. É importante realçar, pessoal, que não adianta você ter um cirurgião bom de mão, que diagnostique bem o seu problema, se todo o processo não for bem conduzido. Então, quero agradecer aqui a presença do Dr. Francisco, que soma muito na nossa equipe. O nosso resultado pós-operatório melhorou muito, os pacientes voltam logo ao seu trabalho, não se queixam de dor. Assim, a gente tem depoimentos muito bacanas, né? A gente que trabalha com carinho e com dedicação. É um prazer estar aqui, esclarecendo algumas dúvidas. Deixe seu comentário. Você que ainda tem um questionamento, envia pra gente. Vai ser um prazer te orientar, né, doutor Francisco? Prazer enorme. É sempre uma satisfação enorme, doutora, poder passar informações para os nossos clientes, para aquelas pessoas que têm medo, um pouquinho de falta de coragem, de dar um passo em diante e melhorar a sua qualidade de vida. Não precisa ter medo. Você estando com uma equipe afinada como a nossa, segura, responsável, o seu resultado vai ser excelente. Fique tranquilo. A gente está aqui para te ajudar. Escolha uma equipe especializada e conte conosco. Grande abraço.